Atos, capítulo 5. Nós vamos ver os versos de 1 a 11. Entretanto, certo homem, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: sim. Portanto, tornou-lhe Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia deste acontecimento. Essa passagem aqui das Escrituras, nós temos aqui, desde o começo, a gente vê a caminhada da igreja primitiva, né? Nós temos no livro de Atos a inauguração do cristianismo, e que notas preciosas acerca do início da igreja cristã. Vemos ela sendo inaugurada ali no capítulo 2, quando, em obediência ao Senhor Jesus Cristo, os discípulos estão reunidos na expectativa de receberem o precioso dom do Espírito Santo. E eles recebem aquele batismo de poder e começam a testemunhar. Pedro prega um sermão extraordinário, cristocêntrico, falando de Cristo em detalhes sobre a sua vinda, sobre o seu ministério, sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição e até mesmo a sua ascensão. E aquela mensagem causa um impacto tremendo na vida daqueles ouvintes, de sorte que quase 3.000 pessoas, quase 3.000 eleitos do Senhor, veem a Cristo pelaquela graça poderosa, por aquele chamado eficaz do Evangelho. E aquela igreja começa a crescer, e eram características excelentes que se via naquela igreja. Havia unidade, havia pureza, havia temor, havia oração, havia comunhão, havia prodígios, sinais e maravilhas, e aquela igreja começou a se multiplicar. O capítulo 3, após um milagre tremendo, a gente vê a repercussão, e muitos ali também chegam a Cristo, diz o texto, chegando o número a quase 5.000 homens. No capítulo 4, nós vamos perceber
uma gloriosa característica daquela igreja. Havia uma fraternidade tremenda, onde as pessoas compartilhavam os seus bens materiais de acordo com a necessidade que havia na igreja, e isso de forma voluntária. Não era comunismo, não era marxismo, de forma alguma. Era uma atitude de amor voluntária da parte de cada um. Nada daquilo estava sendo exigido, havia qualquer ordenança, mandamento, para que assim o fizesse, mas o coração do povo, movido por amor, participava. Entre esses membros da igreja que se destacava pela sua voluntariedade, pela sua compaixão pelos necessitados, estava a figura de Barnabé. Não apenas Barnabé, mas outros mais chegaram a ponto de vender os seus imóveis, suas propriedades, e entregar aos pés dos apóstolos, para que, de acordo com a necessidade, e era grande, porque havia uma perseguição muito grande à igreja de Cristo, e muitos tinham vindo de longe, e estava ali pessoas necessitadas, e as pessoas movidas pelo amor, cheias do Espírito Santo, começaram a partilhar os seus bens. Tudo ia muito bem, até que chega esse momento em que nós temos uma nota aqui negativa sobre a igreja primitiva. Eu queria compartilhar com os irmãos acerca da atitude deste casal, a repreensão que eles receberam, a disciplina que veio posteriormente a essa repreensão, e os resultados que isso trouxe na vida da igreja. Então vejam os versículos 1 e 2, o que nos diz a palavra do Senhor. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Não tem coisa melhor numa igreja quando tem um casal unido e um casal zeloso pela causa do Senhor, que gostam os dois juntos de servirem a Deus, que estão sempre preocupados com a vida da igreja, que estão sempre envolvidos nos trabalhos da igreja, e que estão sempre de acordo para se oferecerem cada vez mais para o serviço do Senhor. Isso é maravilhoso. O autor de Eclesiastes, né, ele vai dizer, é melhor serem dois do que um. Mas aqui nós vamos ver uma coisa totalmente contrária a isso. Veja que o versículo começa dizendo, entretanto. Isso está relacionado, portanto, àquilo que foi dito anteriormente. E o que é dito nos últimos versículos do capítulo 4 é acerca da fraternidade, da comunhão e do desprendimento voluntário daquela igreja. Em especial, o último versículo destaca a figura de Barnabé, que, vendo a necessidade, chegou a vender uma propriedade e trazer todo o valor daquela propriedade, jogando aos pés, lançando aos pés dos discípulos, dos apóstolos, para que eles pudessem administrar conforme a necessidade. Havia uma espécie de caixa beneficente ali, onde as pessoas ofertavam e, de acordo com a necessidade, ia sendo distribuído aquelas doações. Então, eles estavam fazendo assim. Entretanto, entra aí como uma conjunção adversativa. Mas, assim como não existe ninguém perfeito, não existe nenhum crente perfeito, não existe também uma igreja perfeita. E aí, entra em cena uma atitude terrível deste casal, Ananias e Safira. A Bíblia diz que eles fizeram um acordo. E que acordo foi esse? De reter parte do preço daquilo que tinha vendido, e que certamente tinham declarado que iam doar tudo. Viram Barnabé fazer aquilo, viram outros, nós vamos fazer também. Não vamos ficar para trás desses outros de forma alguma.
Eles haviam certamente declarado isso. Mas, entretanto, os dois pensaram melhor, entre aspas, e fizeram um acordo de doar apenas uma parte e não tudo. O texto diz no versículo 2, né? Em acordo com sua mulher, reteve. Essa palavra reteve é a mesma que aparece no texto que Vânia leu aqui de Josué capítulo 7, quando a Bíblia diz que Acã, não é? Ele tomou, essa mesma palavra, reteve, é a mesma palavra, tomou daquilo que o Senhor tinha proibido que eles fizessem. E nós sabemos as consequências que se deu na vida de Acã. Então, eles fizeram a mesma coisa, meus irmãos, eles retiveram parte daquilo que tinham dito que dariam. Note bem, certamente, um olhou para o outro, não sei, o texto diz que eles entraram em acordo. Eu não posso precisar de quem começou a proposta, se foi do marido ou foi da mulher. Mas ambos estavam de acordo. Não, nós temos que viajar, nós temos que tirar férias, nós temos os meninos, nós temos que poupar, olha o futuro das crianças, nós temos tanta coisa para fazer ao final do ano, e olha, tem isso, tem aquilo, tem a casa, nós temos que fazer uma poupança, nós temos que ter, não vamos dar isso tudo de forma nenhuma, não, vamos dar só esse tanto aqui. Não havia nenhum mandamento para eles darem nada. Note bem, Pedro, os demais apóstolos, não deu uma ordem a eles, venda a sua casa e traga todo o dinheiro. Não, isso não aconteceu. Eles tiveram uma atitude de dizerem que iam dar tudo e não deram. Então, eles dissimularam. Eles vieram ao ofertório manifestando uma atitude, note bem, que no seu coração era outra. Então, havia ali uma atitude de hipocrisia. Eles estavam mentindo. Para todos os demais, note bem, eles estavam dando tanto. Eles estavam dando tanto. Mas, na verdade, Deus estava vendo. E deu discernimento a Pedro que eles não deram tanto, mas deram tanto. Deram bem menos do que aquilo que haviam declarado que fariam. Isso nos lembra o jovem rico. Foi muito mais sincero do que esse casal de membros da igreja. Esse casal aqui era de pessoas batizadas, eram membros da igreja. O jovem rico, quando Jesus colocou diante dele a proposta, que todos conhecemos, ele ficou triste e voltou. Ele não quis dissimular. Interessante isso. Mas aqui vemos uma atitude de total hipocrisia. E qual é o resultado disso? Veja aí, versículo 4. Versículo 3. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando porventura, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. A igreja primitiva, meus irmãos, ela crescia de uma forma gloriosa. Era um avivamento, não digo sem precedentes, porque conhecemos a história da conversão dos ninivitas, o maior de todos os avivamentos que nós conhecemos na palavra de Deus. Mas esse avivamento do princípio da igreja cristã é extremamente notório, a igreja se multiplicava. Então o diabo, ele se levantou, você vai ver isso desde o capítulo 3, quando suscita os religiosos, a perseguição à igreja de Cristo, prende a Pedro e tentam de alguma forma barrar a marcha da igreja, porque muitas pessoas estavam vindo a Cristo, muitas pessoas estavam sendo impactadas com a mensagem do Evangelho. Então o diabo estava enfurecido
estava tentando de todas as formas, até prendendo os apóstolos, para que a igreja não caminhasse, não marchasse, não triunfasse. Mas ele não estava logrando êxito nenhum. Quanto mais perseguia a igreja com os inimigos de fora, mais a igreja crescia. Ele resolveu usar inimigos dentro da própria igreja. Os inimigos de fora não estavam conseguindo. Ele disse, eu vou usar membros da própria igreja para tentar impedir esse avanço dessa igreja. Eles então, diz o versículo 3, porque encheu Satanás o teu coração. Veja que tem uma ação do diabo aí na vida da igreja, e a Bíblia diz que ele é nosso adversário. O próprio Pedro já tinha sido alvo do ataque de Satanás. Lembramos todos daquele episódio em que o Senhor Jesus repreende a Pedro, deixando claro que ele tinha emprestado a mente dele ao diabo, quando quis impedir a caminhada do Senhor Jesus Cristo. Todos vocês se lembram quando o Senhor Jesus Cristo disse, arreda-te, Satanás. E justamente ali era uma expectativa de interesses materialistas, porque Jesus, quando fala, né, que seria morto, que seria preso, não, nada disso, nenhuma perda. Aqui, meus irmãos, esse Pedro, depois de verdadeiramente convertido, cheio do Espírito Santo, vai mostrar, através do discernimento que o Senhor deu a ele, que havia uma ação maligna na vida daquele casal. Esse mesmo Pedro vai dizer mais adiante na sua carta, que nós devemos nos sujeitar a Deus e resistir ao diabo. Esse casal não resistiu ao diabo, porque primeiramente não se submeteu a Deus. Então, eles não resistiram a Satanás. E aqui precisa ser dito que a culpa não foi de Satanás. Caberia a eles resistir à tentação. Caberia a eles resistir àquela ideia de que se nós entregarmos, vai faltar para a feira. Se nós entregarmos, vai faltar para o remédio. Se nós entregarmos, a gente não vai poder passear. Se nós entregarmos, a gente não vai poder comprar aquelas coisas que a gente gostaria de comprar no Black Friday, ou seja lá onde for. Não vai dar. Eles não resistiram, mas eles cederam a Satanás. O apóstolo Paulo, ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, muitos têm naufragado na fé. E aqui, houve, de fato, essa ação de Satanás. Mas a culpa é deles. Olha o que diz no versículo 4. No final, Pedro diz a eles, como pois, ele falando com Ananias, Pedro, como pois assentaste no coração este desígnio? Então, note bem, o diabo meteu o chifre dele. Mas a culpa foi de Ananias e de Safira, que não se submeteram a Deus e não resistiram ao diabo, cederam e então pecaram, meus irmãos. E o pecado aqui não foi ter dado apenas aquele valor. Não foi, o pecado não estava relacionado, melhor dizendo, ao tanto que eles deram, mas a dissimulação, a mentira. Eles fizeram de conta que estava dando o valor certo, quando não estavam dando este valor que estava, até por eles certamente, declarado. Não havia nenhuma ordem para que eles fizessem isso, mas eles, como já se manifestaram que fariam assim, então mentiram, e foi uma falta muito grave. A atitude de enganar a igreja, Pedro diz aqui que é uma mentira contra o Espírito Santo. Uma atitude de dissimular diante das pessoas, diante dos apóstolos. Isso era um pecado contra Deus. Paulo diz em Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo. Então, isso aqui foi uma coisa horrível que eles fizeram. Pedro disse, o que foi que vocês fizeram? Vocês mentiram contra o Espírito Santo. Um teólogo comentando
esse versículo chegou a dizer que é como se eles estivessem dizendo: o Espírito Santo é que está mentindo. A colocação que ele queria dizer é mais ou menos assim: quando eles estavam ali entregando aquela oferta, eles estavam manifestando que estavam fazendo aquilo que o Espírito Santo mandava que eles fizessem. Para todos, eles estavam obedecendo a Deus. Eles estavam tendo uma atitude que, movida em seus corações, conforme a orientação do Espírito Santo. Eles eram crentes. Eles mentiram a quem? Ao Espírito Santo. Então eles tinham o Senhor. Que coisa. O que eles fizeram ali, não é? Foi uma coisa terrível. Não apenas contra a igreja. Enganando a igreja, eles estavam mentindo contra Deus. E enganando a igreja, eles estariam trazendo consequências para si mesmo, para a própria igreja, para as suas famílias. Lembremos do caso de Acã. A sua atitude foi uma tragédia para o povo de Deus, que perdeu uma batalha contra a cidade de Ai, e para a sua família, que foi totalmente destruída. Tudo aquilo que estava sendo feito por Acã era contra, não o líder Josué, era contra o Senhor Deus. Quando o povo murmurou, na época em que Moisés estava conduzindo o povo e reclamando que faltava isso, faltava aquilo, o Senhor repreendeu o povo e disse: olha, eles não estão se levantando contra você, Moisés, eles estão murmurando contra mim. É terrível, meus irmãos, o que nós encontramos aqui nesse texto. Nem sempre nós alcançamos o ideal daquilo que a gente gostaria de fazer, e isso não é hipocrisia. Eu sei que todos certamente temos vontade de fazer muito mais para a causa do Senhor, e não conseguimos. Agora, querer fazer de conta que estamos fazendo sem estar fazendo, querer aparecer que estamos de fato entregando aquilo que devíamos entregando sem estar entregando, isso aí é hipocrisia, isso é mentira, isso é dissimulação, e cedo ou tarde isso aí vai ser descoberto. Nesse caso aqui, Deus deu discernimento a Pedro. Alguns pecados, não é? Alguns conseguem encobrir até morrer. Encobrir da igreja, encobrir de quem quer que seja, não de Deus. E outros, às vezes, se manifestam no momento também. É muito triste isso aqui. Mas, veja qual foi o resultado disso. Versículo 5. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendeste portanto aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta dos pés os que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. E no mesmo instante ela caiu aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram junto ao seu marido. Aqui está um aviso seríssimo. Deus não tolera o pecado. Deus odeia a mentira. O mesmo tanto que já foi dito acerca de Ananias, coloquemos o mesmo tanto em relação à sua mulher. Como seria bom que uma irmã, quando percebesse que seu marido está faltoso para com o Senhor, ela chegasse para ele: meu filho, meu amor, fulano, não faça assim não,
isso vai ter consequência na vida da nossa família, na vida da nossa igreja. Deus se entristece com isso. Da mesma forma, o marido com sua esposa, vendo-a também errante, chegasse para ela e dissesse a mesma coisa. Não vamos agir desta forma. Mas a Bíblia diz que é melhor ser dois, porque quando um cai, o outro levanta. Às vezes não acontece assim. Cai os dois. Está vendo que um está errado. É assim mesmo. Então, aqui foi a atitude de Ananias e Safira. Um achou que devia fazer assim. Vamos fazer assim mesmo. Não vamos dar esse monte todo para a igreja de forma nenhuma. Né? Só uma parte. Aí aqui, meus irmãos, a Bíblia fala do juízo sério de Deus contra esse casal. A palavra Ananias significa cheio de graça. Já pensou? Agora aqui ele vai experimentar o lado da ira do Deus que é santo. Deus é um Deus zeloso. Moisés não teve o privilégio de entrar na terra prometida, embora tenha dado a sua vida a Deus. Tenha dedicado toda a sua vida a Deus. Ele não entrou na terra prometida, porque Deus é um Deus zeloso. E aqui, esse homem cai na presença de todos. Não foi Pedro que matou aquele homem. Pedro falava ainda, quando aquele homem teve uma morte súbita. Não há aqui a explicação de que ele morreu. Isso veio certamente da parte de Deus, que tanto pode ter mandado um anjo fulminá-lo, como fez com Herodes mais adiante, como pode também ter ele tido um infarto, né? No mesmo instante caiu. Imagina a situação que ficou aquela igreja naquele momento, vendo aquele acontecimento. Terrível situação. Mas isso é para mostrar. A Bíblia diz que houve temor da parte de todos quando viram aquilo. Nós não podemos nos sentir à vontade aqui, meus irmãos, se porventura atitudes dissimuladas de hipocrisia estiverem encontrando lugar em nosso coração. Esses dois aqui não estavam mal não, eles estavam muito bem. Isso é lamentável, mas a palavra do Senhor vai dizer que não pode. Era o testemunho da igreja que estava em perigo. Aquela igreja estava crescendo. E o pecado não podia entrar ali, porque seria um entrave para o crescimento daquela igreja. Por isso que foi logo tratado. Paulo diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Se a igreja não agir e procrastinar e adiar e não tratar das coisas, isso vai contaminando o restante. Marido erra, a mulher de tentar lá ajudar para levar ele a refletir. Não, aí ele vai também e vai contaminando e contamina a casa toda. A igreja, enfim, é uma derrota total. Isso não pode acontecer, meus irmãos. A falta de disciplina é uma das marcas da igreja da atualidade. E nós não encontramos assim na Bíblia. Hoje foi lido no momento de confissão uma denúncia contra a igreja de Éfeso. E as cartas de Apocalipse, capítulo 2 e 3, são advertências do Senhor contra o pecado na igreja. Não podemos tolerar. Houve essa ação. Caiu morto na hora, e na mesma hora foi enterrado. Não teve cerimônia fúnebre. No mesmo instante, 3 horas depois, a mulher dele apareceu sem saber. O marido já estava enterrado, ela não sabia nem que ele tinha morrido. Que situação desse casal. Onde é que essa mulher estava? Não sei. Estava vendo um comentarista comentando esse texto. Ele disse, acho que ela estava fazendo compras com o dinheiro que tinha retido. Foi só uma suposição. Eu não sei. Mas às vezes estamos fazendo coisas indevidas com as coisas de Deus. E o resultado, depois dessa disciplina, meus irmãos, veja o versículo 11, o que diz? Sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia desses
acontecimentos. Olha o versículo 14. E crescia mais e mais a multidão dos crentes, tanto de homens como mulheres, agregados ao Senhor. Olha o capítulo 9, lá adiante. Capítulo 9, versículo 31. Diz a palavra: a igreja, na verdade, tinha paz, e por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. No capítulo 11, aí pertinho, verso 21, 11 e 21, diz a palavra de Deus: a mão do Senhor estavam com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Aqui está o resultado de uma igreja boa, uma igreja que diminui para poder crescer. A igreja boa é uma igreja que cresce, mas para que essa igreja crescesse, continuasse crescendo, podemos dizer assim, foi necessário uma intervenção, foi necessário advertência, foi necessário uma denúncia contra o pecado, foi necessário a mão de Deus agir. Dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Eles foram fulminados. Foi necessário Deus matar um casal de membros da igreja para fazer aquela igreja continuar prosperando, continuar crescendo, continuar se multiplicando. Não podia deixar essa noda ali, naquela igreja. A unidade da igreja, todos pensando da mesma forma, e a pureza são fatores determinantes para o seu crescimento. Por isso houve aquela ação. Eu quero concluir, meus irmãos, com uma palavra de aplicação. Se Deus fosse agir da mesma forma como agiu com esse casal, quantos de nós sobraria aqui? É para cada um de nós refletir. Já vi muitas pessoas, às vezes, querendo criticar a igreja. Na igreja tem gente hipócrita. Tanto já vi descrente, como já vi na própria igreja. A igreja tem, toda a vida teve, ó, aqui, ó. Está aqui. Não é de agora, não. Sempre teve. E alguém, não lembro quem foi, quando ouviu uma crítica dessa, da parte de um incrédulo, ele disse: venha para a igreja, cabe mais um. Tem hipócrita lá, cabe mais um. Porque Deus salva hipócritas. Deus salva hipócritas que se arrependem, como Ele salva criminosos que se arrependem, ladrões que se arrependem, mentirosos que se arrependem, adúlteros que se arrependem. Ele salva também hipócritas que se arrependem. Então não vem com essa historinha de que tem hipocrisia na igreja. Sempre houve, desde o princípio. Se não quer se acertar com Deus porque tem hipocrisia na igreja, já devia ter se desviado desde aqui o conhecimento desta verdade. Agora, se Deus não age desta forma aqui, mas Ele não fica sem agir, não. Ele já ordenou à igreja o que fazer para o impenitente, aquele que não se arrepende, para aquele que não se humilha, aquele que não muda. Está lá em Mateus 18, versículo 17. Não é? Primeiro no 15, o 16 e o 17. Vai, repreende. Ele não ouve não. Leva alguns contigo. Repreende. Ele não ouve não. Conta para a igreja. Ele não quer saber da igreja. Considera ele como gentil publicano. Exclui da igreja. Agora eu pergunto, o que é pior? Morrer ou ser excluído da igreja e ser considerado como gentil e publicano? Ou seja, considerado um imundo, nenhuma comunhão com tal pessoa. Isso é talvez mais grave. Sabe por quê? Eu não sei dizer, eu tenho dúvidas sobre a salvação desse casal aqui. Não posso, de acordo, dizer 100% morreram, foram para o inferno, não sei. Há quem pense que eles foram salvos, eles foram castigados, mas foram salvos. Às vezes eu fico com dificuldade de pensar assim, porque eles pecaram e tiveram até a chance de se arrependerem. Quando Pedro chamou, note bem, quando Pedro chamou, Ananias, por que você fez assim?
entrou em acordo com sua mulher para fazer assim, assim, assim. Quando depois chama aquela mulher, ele dá uma chance, meus irmãos. Ele diz, foi realmente portanto, a mentira, né? Foi realmente portanto que vocês renderam? Ela foi portanto. Está mentindo. Houve ali a possibilidade de arrependimento, mas pelo menos a Bíblia não narra que se arrependeram. Foram fulminados no mesmo instante. Mas a Bíblia diz que a igreja tem que agir. E a exclusão, o afastamento, a separação é semelhante a uma morte. Quantos de nós sobraria? Quem nunca quebrou os votos que fez na sua profissão de fé, quando declarou diante de Deus e diante da igreja, que iria obedecer, que iria integrar, queria congregar, queria ofertar, queria morrer pela causa do Senhor? Porque Jesus diz isso: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Isso é um compromisso seríssimo. Mas esses aqui, meus irmãos, pisaram no compromisso feito, na profissão de fé declarada. Transgrediram, eles estavam congregando, mas não estavam agregados, integrados na igreja do Senhor. Isso é gravíssimo. Então foi necessário essa ação aqui. E nós, muitas vezes, temos sido assim, infiéis, porque somos ingratos. Não percebemos a grandeza da obra de Deus em nosso lugar. Somos incrédulos, porque achamos que se nós entregarmos, se nós dizimarmos, se nós ofertarmos, vai fazer falta. E a semelhança daquele povo de Deus lá no deserto, que chegaram a dizer, por acaso pode nos preparar Deus uma mesa no deserto? Vai fazer falta. Não confiaram que Deus era poderoso para prover tudo aquilo que eles necessitavam. E o Senhor diz para ele, por acaso vos faltou alguma coisa? Nem as sandálias envelheceram, nem os vestidos faltam, nem comida, nem nada. Deus proveu de tudo. Nós somos ingratos e incrédulos. E por causa desses pecados, nós temos dificuldade de prosperar como igreja, como cristãos individualmente. E com a nossa família também. Eu encerro falando de Cristo, meus irmãos. Não foram os restos que Cristo deu pela sua igreja. Ele, sendo Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou. Ele deu tudo. Ele nos deu a sua vida. Ele é o nosso exemplo. Amém.